Olá, nós estamos chegando para mais um estudo. Eu sou Paulo Eduardo e eu quero agradecer você que está chegando no canal Minuto Missionário. Muito obrigado. Obrigado por acessar, obrigado por mais um dia chegar aqui para nós juntos estudarmos a Bíblia. Como é bom saber que você está passando por aqui mais uma vez. Como é bom saber que você é uma das pessoas que acessa esse canal. Quantas pessoas são pessoas que assistem fielmente, né? Que acessam fielmente o canal, que nos acompanham, que diariamente estão aqui. Você que maratona os vídeos no final de semana, eu não sei como você faz, mas você estar aí, minha gratidão. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando 1 Coríntios, hoje capítulo 11, versículo 21. Paulo está falando sobre a ceia, que a igreja em Corinto ela estava deturpando o princípio da ceia do Senhor, eles estavam deturpando o propósito de estarem assentados para a ceia do Senhor. Eu fico imaginando Paulo olhando e falando para eles o que nós já estudamos aqui anteriormente. Paulo diz, olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vocês não estão reunindo para melhor, estão reunindo para pior. Eles haviam deturpado o princípio de unidade, o princípio do amor. Eles estavam segregando dentro da igreja, separando ricos de pobres. Até na hora da festa do amor, não é? O momento de confraternizar, os ricos comiam de um lado e os pobres ficavam passando fome do outro lado. E depois queriam sentar ao redor da mesa para a ceia e dizer que estavam partilhando. Paulo falou, não, o que vocês estão fazendo aí é qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Porque não há unidade, não há comunhão nisso aí, vocês estão em um ritual qualquer. Eles estavam pecando, desobedecendo ao Senhor. E Paulo fala isso no versículo 21, mostrando para eles que eles eram snobs, eram orgulhosos. Como eu disse, os ricos de um lado comiam os melhores churrascos, bebiam os melhores vinhos, até a embriaguez. E quando os pobres ficavam do outro lado passando fome. E nós não estamos falando disso num ambiente de cidade, estamos falando disso num ambiente de igreja, de pessoas que diziam salvas em Cristo Jesus. De um lado estavam os pobres com fome, do outro os ricos bêbados. E depois dessa feira de vaidade, os ricos ainda tinham a petulância de dizer, agora vamos celebrar a ceia do Senhor. Agindo assim, eles feriam a comunhão, eles humilhavam os irmãos pobres, eles desonravam a Deus. E é importante, amados irmãos, nós ressaltarmos aqui que a atitude egoísta dessas pessoas estava em flagrante contraste com a oferta altruísta e sacrificial de Cristo, que deu a sua vida em favor, em resgate dos pecadores. Eles estavam totalmente agindo o contrário de Cristo. Que amor era esse que levavam eles a desfrutarem, a beberem, a comerem, chegar a ponto de se embriagar enquanto olhava para os irmãos com fome do outro lado? Que demonstração de amor é essa? Quando o amor precisa ser, e eu sempre gosto de dizer isso aqui, o amor ele precisa ser a tônica maior do cristianismo. Se não houver amor, de nada valerá. Que amor é esse que essa igreja demonstrava? Nenhum amor. Isso não era amor. Sabe, a ceia que eles celebravam apontava para a oferta sacrificial de Cristo. A ceia que eles iriam sentar para celebrar apontava para aquele que esvaziou a sua glória, deixou o céu, veio ao mundo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, perdidos. E agora eles estavam fazendo o quê? Celebrando com esses gestos egoístas de separar ricos de pobres. E achavam que porque depois sentavam na mesa, sentavam à mesa, eles estavam celebrando a ceia do Senhor. Isso é egoísmo, isso não é amor altruísta.
Nós precisamos entender isso e vivenciar isto. Não cabe distinção por classe social dentro da Igreja de Cristo. Não cabe distinção por nacionalidade, não cabe distinção por escolaridade, não cabe distinção por ordem de idade. Um só corpo, formando um só corpo, muitos membros, cada um com as suas características, mas todos vivendo a unidade que há no corpo, porque fomos comprados por um só sangue. Que o Senhor possa nos ajudar a discernir isso, que o Senhor possa nos ajudar a viver isso. Somos um só, um só. Ninguém é mais ou melhor do que ninguém. Ninguém merece mais do que ninguém. Se não fosse a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, nenhum de nós teríamos acesso à presença de Deus. Por mais rico que seja, por maior escolaridade que tenha, nenhum de nós teríamos acesso se não fosse a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E por que não viver isso? Por que insistir em segregação, em separação? Como eu lembrei há poucos dias, a cena terrível que existe em igrejas espalhadas nesse mundo, que eu vi esses dias e fiquei chocado em ver isso na internet. Uma área VIP na igreja, uma área reservada para as pessoas importantes, para as celebridades, para os ricos, enquanto os demais irmãos ficavam num canto recanteado. A sala VIP na igreja, onde as pessoas mais importantes eram recebidas ali. Que distinção é essa? Isso não é a igreja de Cristo. Não é por essa igreja que Cristo morreu. Não é essa igreja que nós somos chamados a seguir. Não é essa igreja que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Estamos reunindo para melhor ou para pior? Que Deus trabalhe em nossos corações. Que nós, individualmente, cada um de nós, possamos buscar isso e viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.